Bom dia, bem-vindos. Hoje é dia 31 de agosto. Hoje, provavelmente, o dia que a gente vai selar o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e começa a efetividade do Michel Temer. Será? Logo mais 11 horas a gente vai ter o início da última sessão do processo de impeachment com essa definição. A gente vai comentar também da reunião do Copom de hoje, o resultado do PIB que acabou de sair, alguns indicadores da Europa. A gente também vai comentar da parte de empresas da Ultrapar, com possível interesse na Braskem, Petrobras venderam com mais financiamentos e a venda da BR Distribuidora e a venda do Shopping Tucuruvi, entre outros destaques das empresas. Mas tudo isso daqui a pouco, depois do intervalo. Bora lá então, pessoal, começando diferente hoje, falar rapidinho o fluxo de ontem. Os locais terminaram o dia net vendedores em cerca de 22 milhões. Destaque na compra para Itaú, na venda para BVMF, nas duas pontas para Petro 4, Vale 5, Cirela, Banco do Brasil e Bradesco. Comentando primeiro do PIB, agora pela manhã, veio um pouquinho pior do que esperado, uma queda de 0,6% no segundo trimestre contra o primeiro. A expectativa era de 0,5% de queda, então um pouquinho a atividade se deteriorando um pouco além do que o mercado aguardava. Destaques individualmente para a agricultura, que recuou 2%, indústria, que está ajustando bastante os estoques, avançou 0,3%, serviços, queda de 0,8%. Pela ótica da despesa, os investimentos cresceram 0,4%, consumo das famílias recuaram 0,7% e o do governo 0,5%. As exportações, olhando para o setor externo, exportações expandiram 0,4% e as importações 4,5%. A gente já estava vendo muito isso ao longo do semestre, muitos indícios de substituição de importação, então se confirmando hoje no resultado do PIB. A gente também teve ontem de destaque, de ontem para hoje, a conclusão da renegociação de dívida, a votação da renegociação de dívida dos estados na Câmara dos Deputados. Então já foi apreciada por lá, agora ela segue para o Senado. Então, só para relembrar, o acordo foi firmado em junho e ele prevê um prazo adicional de 20 anos para o pagamento das dívidas dos estados com a União. Com alguns destaques, como por exemplo o desconto integral nas parcelas do serviço da dívida até o final do ano. Também tem o escalonamento, alguns outros interessantes, alguns pontos que foram adicionados. A gente também tem de destaque hoje a reunião do Copom, que chegou à sua conclusão. Consenso do mercado é de manutenção em 14,25%, mas fiquem atentos bastante ao comunicado do Banco Central. Lembrando que a gente ainda tem mais uma reunião em outubro e outra em novembro, final de novembro, começo de dezembro. E embora boa parte do mercado não precifique, a gente ainda continua achando que essas reuniões não estão mortas, muito pelo contrário. Mesmo com a matéria hoje da Folha de São Paulo falando que o governo só espera para o ano que vem uma corte de juros, a gente ainda acha que existe essa possibilidade sim de corte de juros em 2016. Um outro destaque nos jornais de hoje fica com o planejamento do governo para as PECs. Então a PEC da Previdência, o governo aguarda uma aprovação para o ano que vem, mas já quer enviar em setembro, então o governo não quer sinalizar que está parado, já quer enviar logo passado o impeachment, definir as minutas e enviar até o final do mês para o Congresso a PEC da reforma da Previdência, e ele quer aprovar a PEC do teto dos gastos até o final do ano. Dizem que acreditam que é uma sinalização muito boa para o mercado. Passando pela parte internacional rapidamente, então, porque eu me alonguei muito agora. A gente tem as vendas no varejo da Alemanha tiveram uma alta de 1,7% na comparação mensal. A expectativa era de 0,5%, então veio bem acima do esperado as vendas do varejo. A inflação de preços ao consumidor subiu 0,2% no mês de agosto, depois no mesmo resultado do mês de julho, mas o esperado era 0,3%. Lembrando que essa é a prévia, ainda vai ter a conclusão, talvez confirme a expectativa do mercado. E também a gente teve a taxa de desemprego, que permaneceu em 10,1%, esperada era de queda para 10%. Estatisticamente não mudou, mas teve um decréscimo de 43 mil pessoas a menos desempregadas. Então, continua no menor patamar desde julho de 2011 a taxa de desemprego.
Nos destaques das empresas, a gente tem a notícia de Ultrapar, que já é um dos candidatos à compra da BR Distribuidora, agora também com possível interesse na Braskem. A gente ressalta ainda que a gente prefere outros ativos que a gente acha que tem um risco-retorno um pouco melhor que esse. A gente também tem os possíveis interessados na venda da JHSF, da venda do Shopping Tucuruvi. Então seriam esses interessados: BR Malls, Fundo Soberano de Singapura, Hemisfério Sul Investimentos, Multiplan e 20. A expectativa é que o negócio seja fechado em até 45 dias. Passando também para outros destaques no BNDES, um dos principais focos agora sobre essa nova gestão da Maria Silva Bastos, deve ser em energias renováveis, então deve ser a prioridade para o banco, que agora deve continuar com financiamentos para viabilizar projetos nesse resto de mandato de Michel Temer. E também a gente tem algum pouco de destaques, setor no papel de celulose, o setor parece estar batendo no fundo do poço também, o setor de embalagens foi um dos mais prejudicados pela crise e parece estar sendo um dos primeiros a se recuperar. Então a provável recuperação da economia doméstica, a mais beneficiada nesse sentido para a gente, é a Klabin, pelo fornecimento de embalagens, e a gente ainda acha que o risco está muito elevado para o setor, aí a gente ainda prefere monitorar, não se envolver tanto assim. Os destaques de ontem na nossa mesa BTC foram Fibra, Lojas Americanas e Klabin, justamente Klabin, a gente acabou de falar o destaque. Bom, por último, obviamente, eu destaco para vocês ficarem atentos à votação do impeachment. Acho que o mercado não está mais tão atento ao número de senadores, quantos que vão votar favoráveis ou não. Já é praticamente consenso que a presidente Dilma vai ser afastada e o Michel Temer vai, de fato, ocupar o cargo até 2018 ao menos. Acho que, como eu falei, era mais interessante saber quanto número de senadores iam votar lá na primeira votação do Senado, para ver se já tinha base suficiente para aprovar nessa de agora. Mas acho que hoje o mercado já não está mais considerando a possibilidade de ela permanecer. E aí sim, o mercado vai acompanhar de perto esse primeiro mês de setembro. A gente vai soltar um relatório bem interessante para quem é cliente XP, falando tudo que a gente acha que tem para acontecer já em setembro, o que vai ser mudado em programas sociais, o que vai ser anunciado de privatizações, concessões. Então quem for cliente XP, fique bem atento que a gente vai soltar um relatório bem interessante sobre isso. Vou ficando por aqui, acompanhem bem de perto que às 11 horas começa a sessão final do processo de impeachment e amanhã a gente está aqui para comentar tudo isso no detalhe. Até mais!